Itamaraty, foi me prometido resolver isso no G20, né? Ser falado no G20. Não foi falado, não foi comentado pelo nosso digníssimo, excelentíssimo presidente Lula, mas eu ainda tenho fé que possam fazer alguma coisa. Ah, sim, com certeza. Continuar Não é lutando, possível. renovar Não é as possível. forças, por mais difícil que seja, né? Aí preciso pegar um papel higiênico. Pega pra ela um lencinho, por favor. O Matheus tem uma pergunta pra fazer pra você. Karen, primeiro me solidarizar com sua causa, né? Você falou que seu filho tem cidadania americana. É uma pergunta leiga, assim, de quem tá aqui acompanhando, que tá ouvindo. Será que os Estados Unidos não conseguiria ajudar de alguma forma, com uma pressão do país norte-americano, com, de repente, uma força maior para ajudar nesse caso? Olha, eu vou te falar que não é só você que me faz essa pergunta, muitos seguidores meus fazem. Mas o que acontece? O Adam saiu de território brasileiro. Nós temos todas as decisões favoráveis brasileiras. Uhum. A gente já tentou Estados Unidos, já. Mas como a gente tem tudo pelo Brasil, a gente está estrategicamente tentando pelo Brasil e pelo Egito, porque eu também tenho advogados egípcios, né? Uhum. Aliás, existe uma equipe, né, que eu sou muito grata, que é a doutora Vanessa, a doutor Rafael, o Revibra, que é uma ONG que acolhe todas as mães lá na Europa com violência doméstica, subtração de menor, doutora Juliana, inteligentíssima, mas assim, ele saiu de território brasileiro. Então, assim, se eu já imagina se eu contratar um advogado americano, eu não tenho dinheiro para pagar. Não tenho, vai levar mais tempo, né? Então, como a gente tem tudo brasileiro, o que os advogados egípcios querem é que o que está sendo pedido pelo nosso país se faça lá dentro. Mas como que seria essa atuação do Brasil no Egito? Seria um acordo diplomático? Sim. Que ele teria que entregar a criança para ela voltar? Sim. Até porque o genitor, ele é brasileiro egípcio. Uhum. Então, nós temos um criminoso brasileiro dentro do Egito. E aí tá tendo essas audiências, o que é resolvido nessas audiências? Nessas audiências é a custódia do Adam. Lá existe a Sharia. A Sharia é quando o Islã, quando a religião entra dentro das leis islâmicas, né? As leis muçulmanas. Então, o que acontece? Dentro da Sharia, o Adam teria que já estar comigo. O filho é da mãe até os 15 anos. Essa é a Sharia. Só que eu estou sendo passada a perna, essa é a realidade, né? Então, ele alega 500 mil coisas contra mim, me desqualificando de toda forma. E aí a briga entre a guarda é entre eu e a mãe dele. O homem não tem a guarda da criança. Então, se isso de acordo com a lei egípcia. De acordo com a Sharia. Tá. Então, assim, se o Adam não estivesse comigo, por exemplo, se eu tivesse morrido realmente, o filho passaria, o Adam passaria para minha mãe. Aí, como minha mãe não é viva, passaria para a mãe dele, mas nunca para ele. Então, a briga é entre eu e a mãe dele. Certo. Aí existiu 2 processos, quando eu cheguei em julho. Um processo que ela abriu pedindo a guarda do Adam e um processo que eu peço a guarda do Adam. Aí, no processo dela, ela perdeu a primeira instância, ela apelou e o juiz negou. Então e pediu. Ela perdeu no processo dela. E o juiz mandou trazer o Adam para me entregar no processo dela. Aí, no meu processo, ela ganha. Ela ganhou no seu? Na primeira instância. Mas foi alegado o quê para ela ganhar? Não posso falar. Não pode? Nossa, meu Deus do céu, que situação complicada. E aí você está recorrendo, por isso que você está tendo que ir para lá. Mas assim, a nossa defesa tá bem... Já que ele jogou baixo, aí... Quer que pause? Peraí. O Matheus tem mais uma pergunta aí. Manda aí, Matheus. Karen, a questão da família do genitor do seu filho, ele chegou lá
com a criança e eles apoiam isso? Então, eu não sei o que ele disse para a família. Para mim, ele chegou com o Adam para mostrar o Adam, né? Como ele me travou no Brasil, eu não tinha documento, eu não tinha dinheiro, não tinha nada. O que ele falou, acreditaram, né? Uhum. Depois, com o tempo, é que vieram meninas falar: olha, eu estava conversando com ele, mas eu não sabia que ele era casado. Aqui no Brasil. Aqui no Meninas Brasil. aqui do Brasil. É, no Instagram. E Ah. homem também. Homem Ah, é? também. Que ele tava de papinho. Com homens Com também? homem também. Então, assim, foi tudo para mim, foi tudo surpresa, assim, né? Meu Deus. Mas você pegou alguma traição mesmo dele ou não? De conversa, sim. De conversa? De Mas você não conversa, sabe sim. se realmente se concretizou de se O encontrarem. meu filho mais velho acha que sim, quando eu fui embora. Quando Ah. eu fui para Se ele pra já estava Londres, conversando. ele falou: mãe, provavelmente. às vezes ele falava que ia pra academia às 6 horas da tarde, eu ficava das 6 à meia-noite com o Adam. Nossa. Então, E uma prova nesse sentido seria usada a seu favor lá no Egito, já que tem a Sharia? Ou então, não? não. Não, porque lá o homem tem direito até 4 mulheres, né? Não teria tanto peso isso. Entendi. Agora, se fosse o contrário, né? Nossa, mas que situação difícil, meu Deus do céu. Se fosse o contrário, a mulher ia ser massacrada, tirada a pedra em cima. Eu digo situação difícil assim, como um todo, e também essa questão da lei egípcia se misturar com a religião. Com a religião. E é você, bem complicado. E aí você estava falando que as audiências são super rápidas. São super rápidas. 5 minutinhos de audiência. 5 minutinhos, tipo, o advogado dele entrega documento, meu entrega documento. Da última vez não foi legal, porque ele pôde falar e eu não pude. Não? Não pude. Era como se eu fosse um nada ali. Não falei e ele falou, ele conseguiu me desqualificar de todo jeito, que ele conseguiu desequilibrar até o tradutor que estava junto. Meu Deus. De tantos absurdos que ele falou. Porque ele já não estava mais me respeitando, né? Uhum. E o pouco que eu entendo de árabe, eu entendo, Uhum. né? Mas aí o rapaz da embaixada realmente foi excepcional ali em colocar ele no lugar dele, não só ele como o advogado também, né? Porque o advogado dele fala português, né? Então ele acha que ele sabendo falar português vai adiantar alguma coisa, mas não adianta. E o advogado dele teve que interceder porque ele estava pegando pesado nas palavras. Não, foi na realidade quem intercedeu fui eu. Ah, é? Aí você falou. Eu pedi respeito em inglês, Uhum. né? Aí o advogado dele falou: mas eu falo português, eu entendo o que a senhora está falando, mas eu estou falando em inglês, eu não estou falando em português, né? Aí o rapaz aí ele falou para o juiz que eu tinha chamado ele de safado. Aí o rapaz da embaixada falou: não, ele tá mentindo. É assim, eles jogam sujo mesmo. Infelizmente, eles jogam muito sujo. E aí a próxima audiência vai ser quando? A próxima audiência vai ser próximo mês. E vai ser... A gente não sabe ainda se vai ser só decisão ou se vai ter audiência mesmo. A gente ainda está esperando, mas a data já está marcada. E como que tá, assim, como tá seu coração? Você tá otimista? Eu estou muito otimista, estou bem. Meus advogados, eles foram indicados de uma mãe holandesa. Uhum. Que conseguiu recuperar os filhos, que aconteceu a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa? Então, eles já têm esse tipo de experiência. Entendi. Já resolveram um caso. Excelente. Até mês passado, ele falou, a gente já conseguiu recuperar uma criança da Sérvia em Montenegro. E é sempre árabe? É geralmente árabe que comete esse golpe ou é no mundo inteiro que isso está acontecendo? Olha, geralmente são árabes. Geralmente são árabes. Mas, por exemplo, no caso dele, do Ahmed, ele queria uma cidadania brasileira para quê? Para fazer origami, porque ele não soube fazer o golpe completo. Qual que era o golpe completo? O golpe completo era voltar, né? Ou não fazer. Acho que ele não contava com a minha astúcia. Acho que ele achou que eu ia ficar chorando, quieta, sem dinheiro, travada. Uhum. Ele jamais imaginou que eu ia ter uma rede que hoje eu tenho Luana Piovani, eu tenho Samara Felipe, eu tenho Luísa Brunet e outras pessoas que compartilham os meus vídeos quando eu peço. A Dani Boggioni, que faz um trabalho excelente, porque senão ninguém fica sabendo que as mães existem, sabe? Então, assim,
Ele não contava com isso. Uhum. Ele não contava. Então, acho que talvez o golpe saiu pela culatra mesmo. E esses homens que querem a cidadania brasileira, eles tentam conquistar as brasileiras Sim. através geralmente das redes sociais. Muitas por Facebook, Instagram. As redes sociais. E é até importante falar para Sim. que sirva de alerta isso, porque é uma situação tão terrível que aí envolve 2 países, precisa de diplomacia, uma situação muito complicada de se resolver. Hoje é o que eu te falo, graças a Deus existe essa nota do Itamaraty para não casar, né? Não, para prestar muita atenção, principalmente da cultura, porque assim, isso é questão de caráter, Sim, claro. né? Não é questão porque é muçulmano Não, ou porque é não. árabe. Com Isso daí certeza não. é uma questão de caráter. Porque eu tenho Uhum. amigas casadas com árabes. Tanto é que eu tenho uma super amiga que o marido dela foi minha testemunha. Uhum. Nós somos amigas antes de eu conhecer ele, Sim. né? E ela é casada com um árabe. Leva a vida lá no Egito super bem, tranquila, na paz dela, tem filho. Mas é muito importante porque eu já passei por isso e eu achava que isso nunca, jamais ia acontecer comigo. É, com certeza. Jamais, imagina que ele vai fazer isso, que ele vai me dar o golpe do passaporte. Gente, eu segui a Dani antes disso, do meu pesadelo. Quando eu contei para ela, ela ficou assim, devastada. A Dani que tem o canal? É, a Dani Bogioni, Ah, do Sobrevivendo na Turquia. e ela relata bastante casos, né, desse Não, tipo. se não é ela, ninguém sabe da gente. É verdade, né? Porque daí vai abrindo as portas, né, para outras pessoas darem voz pra gente, mas ela é a primeira, né? É verdade, ela foi a primeira a abordar Ela esse é- tema na internet. E é um tema assim que ela fala que o forte dela é tráfico humano, não é mães, Aham. porque mães mexe muito com ela, porque uma ela situação também tão difícil, eu fico mãe. até sem palavras, sabe? Porque é uma situação muito triste, mas assim, eu tenho fé que isso vai se resolver. Nem que tenha que chacoalhar Brasília, fazer alguma coisa. A gente tem uma ministra para isso. Ela tá vendo a história, ela tá ignorando. Então, assim, tem que ter conscientização, tem que ter barulho, porque Sim. o que eles têm medo é de barulho. É de barulho, É de barulho. é de barulho. Os políticos, do que eles têm medo é disso. O dia que a gente se juntou, eu e algumas outras mães, nós fizemos placa, nós ficamos na frente do Palácio da Alvorada. Uhum. Aí veio o Metrópolis lá filmar a gente, depois veio a Band, mas eles queriam tirar a gente dali de qualquer jeito. E eles chegaram a falar com vocês? Algum ministro do atual governo? Não, veio um assessor do Lula Ah, que deu o cartão dele e queria que a gente saísse dali. Aí eu fui encaminhada para um Gente, diplomata que e o diplomata absurdo. me prometeu que seria falado no G20. Aí eu mandei mensagem para ele, tem umas 3 mensagens aí ignoradas. Não fala mais. Eles só querem te silenciar, né? É só me calar. Eles querem te silenciar, não E faça para me barulho calar vai ter que me matar, porque eu não tenho vergonha não. Nenhuma. Não, e Juro. não tem que ter. A sua luta é completamente legítima. Sim, é pelo seu filho. É peluada. É peluada. E eu tenho muitas seguidoras, assim, mães que me ajudam, porque o governo não me dá R$1. Não, né? Não ajuda com nada. Nada. O meu filho saiu daqui por responsabilidade do meu país. E eu não tenho ajuda nenhuma do governo. De onde que ele pegou o voo para ir para o Egito, você sabe? Do Paraguai. Ah, foi direto do Paraguai. Foi direto do Paraguai. Paraguai, Madrid, Egito. E do Paraguai eles não pedem nenhuma autorização, nada, porque a criança já tá fora mesmo, né? Então Passaporte não- americano. É, aí já. E agora quanto à sua segurança quando você vai pro Egito? Ah, é Como Deus. que fica? É Deus, né, que te guarda.